Agora sim. Apareceu gravando? Ele fala, ele avisa quando tá gravando, e ele tá falando aqui que tá gravando, Ah, que bom. Que bom, deu certo então. Então tá, pessoal. Antes de eu passar para a Isa, que é a Isa que vai introduzir, né, essa apresentação para vocês, eu já queria agradecer a presença de todos, a presença da nossa equipe maravilhosa que está aqui, que veio correndo, inclusive, né, a Hanna e a Isa que estavam lá na clínica, que vieram correndo para conseguir estar presente hoje. Foi uma luta para a gente conseguir, né, todas estar em um dia para, né, fazer esse encontro acontecer, mas graças a Deus deu tudo certo. Como eu tinha falado lá no começo, quando só estava nós aqui, a Joana, a gente tinha preparado o encontro presencial para vocês, a gente tinha preparado várias coisas, desde, assim, confecção de brindes até o coffee, tudo, só que a gente acabou tendo que cancelar por conta de imprevistos, né, coisas que fugiram do nosso controle, e que, né, foi uma infelicidade, né, infelizmente aconteceu. Mas, enfim, terão outras oportunidades e a gente vai ter o momento da gente conseguir ter mais essa proximidade, né? Então, hoje, o objetivo desse encontro é a gente, né, justamente, claro, se conhecer um pouco mais e também apresentar para vocês qual que é o nosso planejamento, os nossos objetivos, falar, né, um pouco sobre a Liga e tudo que a gente está organizando, tanto para esse semestre como para esse ano, para esse ciclo de um modo geral. Beleza? Então, primeiramente, era aí que eu já me perdi aqui, vamos voltar, achei. Primeiramente, quem somos, né? E aqui eu quero passar para Isa, que foi a pessoa que acompanhou, né, bem de pertinho todo o processo para que a gente chegasse até onde a gente está agora, que a equipe se formasse, né? E ela vai falar um pouco sobre a Lanovete, sobre o nosso objetivo e como que tudo isso começou, tá? Então, Isa, fica à vontade. Primeiramente, né, boa noite. Meu nome é Isabela, eu sou do terceiro período. E, bom, vamos lá, né? Antes de explicar para vocês como que a Liga se originou e como que ela começou, eu vou explicar um pouco sobre os nossos objetivos, né? A nossa ideia fazer... Aliás, antes disso, eu acho que é melhor cada um se apresentar, porque é muito importante. Então, a Rebeca, né, estava falando, eu vou falar o nome de cada uma, mas acho que é interessante se cada uma falar o nome, período e o cargo para vocês entenderem certinho. Tudo bem para vocês? E as meninas que estão, a Joana, a Bruna e a Júlia, vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem levantar a mão ou interromper, enfim. Com relação ao áudio também, se der algum problema, vocês podem falar para a gente, tá bom? Então, Rebeca, comece se apresentando o que ela estava falando, aí depois eu me apresento e a gente vai seguindo. Então tá, gente, eu sou a Rebeca, né? Atualmente eu estou no 4º período de veterinária. Alguns de vocês me conhecem da monitoria, enfim, tem algumas disciplinas que a gente fez junto. E eu estou como presidente da Lanovete, né? A gente representa a equipe, representa o projeto, e todas nós trabalhamos juntos para que isso realmente funcione, aconteça e seja proveitoso para todo mundo. Bom, eu sou a Isabela, eu sou a vice-presidente da Lanovete, e como a Rebeca falou, cada uma, né, tem um cargo, mas no final todas trabalham juntas, né? Agora eu passo a palavra para a Hanna. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Hanna, eu sou a diretora administrativa da Lanovete e estou no 10º período. É um prazer de estar aqui com vocês e bem-vindos à Liga de Neuro e Hortos. Posso falar? Boa noite, gente. Primeiramente, bem-vindas à Liga. Eu sou a Marcela, sou vice-diretora administrativa e estou no 10º período. Boa noite, gente. De novo, sejam muito bem-vindos. Espero que a gente tenha um semestre muito proveitoso. Eu sou a Andressa Conte, eu estou no 4º período junto com a Rebeca e eu sou a coordenadora de comunicação. Boa noite, pessoal. Eu sou a Fran, eu estou no 5º período e eu sou a vice-coordenadora de comunicação.
Bom, agora que vocês já conhecem todas da diretoria, a gente pode começar de fato, né? Então, como eu disse para vocês, a nossa ideia, primeiramente, como diretoria, é ser uma diretoria muito unida, porque a gente acredita que dessa forma a gente consegue fazer um trabalho muito bom e ter um planejamento melhor mesmo com vocês, né? Com as atividades tanto teóricas quanto práticas, e até mesmo com a comunicação que a gente tem com os ligantes. A história da Liga é muito bonita e eu acompanhei isso de perto porque eu tenho um carinho muito grande para falar sobre isso e eu acredito que eu vou começar falando sobre isso para depois falar outras coisas que também são importantes. Tudo bem para vocês? Tá. Então, quem teve a ideia dessa liga, pode passar o slide, por favor? Aí. Foi a Hannah. Desde que eu conheci a Hannah, que foi antes de eu entrar na faculdade, inclusive, ela sempre demonstrou um carinho muito grande pela neuro, e desde o início ela sempre me dizia que ela queria muito criar uma liga de neurologia na faculdade, né, uma liga de neuro e orto. Ela sempre falou muito do professor Villanova também, sempre falou do quanto ela tinha interesse na área, ela sempre me ensinou muitas coisas com relação a isso, e eu sempre achei isso muito incrível. Eu posso dizer, assim, que ela colaborou para que eu construísse também um carinho muito grande pela área. Eu já tinha esse carinho e acabou aumentando, né? Então, a Hannah uniu o grupo que vocês estão vendo hoje, literalmente, porque ela conhecia cada uma, né? A Marcela e a Hannah são as veteranas, como vocês sabem, então tudo iniciou com a ideia da Hannah, ela conversou com a Marcela, depois ela foi e conversou com a Rebeca, com a Andressa, comigo, com a Fran, e no final a gente tem essa diretoria que é hoje, que é formada por nós, meninas, e uma coisa que a Hannah me disse lá no começo, que eu acho que é uma coisa que também a gente quer dos ligantes, né, é que ela queria escolher pessoas para a diretoria que fossem pessoas responsáveis, que realmente criassem uma liga que não só desse certo, mas desse certo literalmente, sabe? Que tivesse palestras legais, que tivesse uma adesão grande, mas que principalmente as pessoas aprendessem e entendessem uma área que é muito importante. As duas áreas são muito importantes, né? E são duas áreas que exigem um estudo muito grande. Não que as outras áreas não exijam, mas são áreas delicadas, né? É até uma coisa que o professor Villanova, ele comenta sempre, acredito que muitas de vocês já tenham tido aula com ele, não sei se todas, mas eu sei que muitas, e vocês devem saber que ele sempre comenta sobre isso. E a neuro e a orto, elas são interligadas, e justamente por causa dessa, né, conexão que a gente tem, é que a gente fez essa liga de neuro e orto. Mas eu acho que seria muito importante, foi uma coisa que a gente conversou com as meninas, de falar sobre a Hannah, porque realmente foi ela que uniu a gente, que uniu cada uma. Eu conhecia, por exemplo, algumas pessoas, mas não conhecia outras, e enfim. Então, tudo começou com a ideia da Hannah e com o amor que a Hannah tinha pela neuro. E a Hannah é uma pessoa que ela é muito esforçada, ela já fez cursos, ela fez um curso na Anclivepa, inclusive, de neuro, então ela tem muito conhecimento também para passar para a gente, sabe? Ela fez agora o estágio dela também em uma clínica de orto, então ela tem muito conhecimento para nos passar. E, bom, eu acho que outra coisa que, enfim, também foi em comum acordo é que a gente quer abrir isso, sabe? Estender para os ligantes. Todo esse carinho que a Hannah teve em nos selecionar, digamos assim, de conversar com cada uma de nós e nos juntar em um grupo, a gente quis ter isso com os ligantes, sabe? E ter ligantes que estejam realmente ativos. Vocês vão entender um pouco melhor sobre isso com o decorrer dos slides, né, da nossa conversa, mas vocês vão entender que sei que para muitos pode parecer que nós seremos rigorosos, mas acho que todos sabem que nessa área é realmente necessário. A gente não só lida com animais, né? São vidas, é o amor de alguém, literalmente. É uma frase que é muito usada em outras áreas, na medicina humana, enfim, mas a gente está tratando de coisas muito importantes, né? Então, acho que é isso que eu queria que vocês soubessem, né?
o nosso objetivo, que é realmente fazer com que vocês aprendam coisas novas, que não seja só mais uma palestra. Que saco, tem palestra hoje. Não, mas que vocês realmente tenham vontade. E todas as nossas atividades foram voltadas para isso, para vocês aprenderem sempre mais coisas, para que realmente vocês queiram participar e todas as vezes que vocês participem, vocês saiam dos encontros. Nossa, aprendi muita coisa hoje. Para quando quem não teve a matéria ainda tiver a matéria, lembrar das coisas que aprendeu, quem já teve a matéria, aprender coisas novas, e, enfim. É para a gente ensinar para vocês e aprender junto com vocês também. É isso. Agora eu passo a palavra de novo para a Rebeca. Obrigada, Isa. Então, pessoal, é isso mesmo, tá? Como vocês viram, acho que a Hannah nem sabia disso, né? Eu tinha conversado com a Isa da gente dar esse destaque para a Hannah, porque realmente foi ela que começou tudo isso, a ideia partiu dela, e foi ela que juntou essa equipe e tornou uma realidade algo que só estava no papel há um ano atrás. E aí nós chegamos onde nós estamos. Como vocês sabem, o nosso professor orientador é o professor Villanova, e uma coisa que a gente tem em comum com ele, né, e acho que isso é em comum em todas nós aqui, é a questão do pragmatismo, né? A gente é um pouquinho tanto quanto organizadas, e a gente gosta das coisas um pouco mais certinhas também. Mas o que a gente quer dizer com tudo isso, né? A gente conversou bastante sobre o perfil de aluno que a gente estava procurando para a Liga, porque, de fato, a gente não quer que a Lanovete ela seja mais do mesmo, né? A gente quer realmente que seja uma liga que seja proveitosa, que seja efetiva, que não seja boa só para a gente como ligante agora, mas que futuramente seja boa para tudo, para todos, para a universidade, para os profissionais, que a gente consiga abrir oportunidades, sabe? Então, aí aqui eu já quero pular um pouquinho, mas antes eu queria até abrir para a Hannah. Hannah, você tem alguma coisa para falar? Acho que eu só quero agradecer por tudo isso. Eu achei muito, muito lindo. Eu agradeço muito de verdade. E como a Rebeca e a Isa disse sobre as ligantes, a gente quer fazer uma diferença na medicina veterinária de ter pessoas, escolher alunos que a gente veja perfil cuidadoso. A gente quer formar profissionais bem treinados, bem cuidadosos, e isso é nosso objetivo, para ajudar vocês e fazer essa diferença na medicina veterinária. E a gente quer, como a Rebeca Isa também falou, que a gente tem pessoas de vários períodos, então as pessoas têm um conhecimento diferente, alguém, né? Então a gente quer, espero que isso dá a oportunidade de vocês conhecer mais de neuro e orto, e eu espero que a gente consegue puxar vocês para essa área maravilhosa de orto e neuro. Então, bem-vindos para todos vocês. Exatamente. Então, assim, gente, por mais que, né, como eu falei, a gente tenha aquele perfil, né, do aluno que a gente espera que a gente atraia para a Liga, a gente entende que nesse primeiro momento muitos de vocês estão aqui por curiosidade, ou pelo menos uma parcela ali de uns 40%, 50%, vieram pela curiosidade de querer conhecer um pouco mais sobre a área, de, né, expandir realmente e ter um pouco mais de experiência. Mas para que vocês entendam, como a Isa muito bem falou, e a Hannah também falou, é o nosso objetivo promover o aprofundamento teórico e prático dos conhecimentos tanto em neurologia quanto ortopedia veterinária. A gente também quer incentivar o raciocínio clínico, a análise crítica de artigo científico e o desenvolvimento de habilidades técnicas para a prática profissional. Só que a nossa ideia é fazer isso de uma forma crescente, por isso que aqui a gente até trouxe de uma forma de gráfico, né, e eu aproveito para falar sobre como que a gente vai fazer a abordagem das especialidades durante o tempo que a gente for ter na nossa liga, né. Só um pouquinho, gente, porque realmente eu com tecnologia sou péssima, já me perdi aqui. Enfim, achei. Então, olha só, a gente conversou bastante sobre isso, tá? Como que a gente faria a divisão, porque, querendo ou não, são duas especialidades, né? A gente tem neuro e tem orto. Embora sejam duas especialidades que se interligam, né, muito,
sempre estão juntas, andando lado a lado, são duas especialidades diferentes, né? E a nossa ideia seria aprofundar, aquilo que eu falei no começo, aprofundar os conhecimentos, tanto teóricos quanto práticos. E, conversando muito, tanto com o pessoal da diretoria quanto com o professor orientador, nós chegamos à conclusão de separar as especialidades por ciclo. Então, a abordagem que a gente vai fazer é por ciclos anuais. O nosso primeiro ciclo, né, a começar do ano de 2025, vai ser falando sobre neurologia. Eu sei, inclusive pelas respostas que a gente recebeu no formulário de inscrição de vocês, que muitos de vocês estão muito mais pela orto do que pela neuro, né? Tem alguns que querem mais orto, outros que querem mais neuro. Só que a gente decidiu dividir dessa forma, porque assim o conhecimento, o conhecimento ele fica um pouco mais linear. Então, a nossa ideia seria abordar a neurologia nesse primeiro ano, de maneira que a cada ciclo a gente fosse aprofundando um pouco mais o conhecimento, tá? Então, assim, embora a gente vá tratar de neurologia agora, orto vai estar presente. Por quê, pessoal? Porque, e aqui eu vou tentar passar aqui para o próximo. Vamos ver se vai. Ele vai para o cronograma aqui. Porque a base teórica das nossas atividades vai ser caso clínico. E aqui a gente já vai começar falando de mudança, tá? Meninas, se tiver alguma coisa que vocês queiram falar, tá? Por favor, podem levantar a mão, me interromper, que a gente abre, beleza? Então, vamos lá. A base teórica das nossas atividades vai ser discussão de caso clínico. Isso foi uma coisa que a gente entrou em comum acordo com o professor orientador, foi algo que ele pediu muito. E a gente acredita, né, que essa é uma atividade que ela é muito mais prática do que teórica, porque você vê ali na prática o que acontece na rotina, né? Na verdade, assim, você vê de forma teórica, só que prática ao mesmo tempo. Não sei se eu me fiz entender. Então, a base da teoria das nossas atividades vai ser discussão de caso clínico. No nosso planejamento inicial, nós teríamos discussões de caso clínico na CVE com o acompanhamento dos aprimorandos, né? Seria uma discussão voltada para os aprimorandos e nós, como ligantes, nós estaríamos ali apenas como observadores. Nós não iríamos participar ativamente dessas discussões, mas a gente iria aprender bastante, justamente por estar ali observando e, eventualmente, tirando dúvidas ali no final. A gente até tinha preparado um tira-dúvidas, né, no tempo que a gente tinha reservado, porque era 1 hora de discussão de caso, a gente tinha colocado mais 1 hora só para esse tira-dúvidas, para nós mesmos discutir os ligantes, enfim. Que acontecia na CVE toda terça-feira, das 13h30 às 14h30. Só que o que aconteceu? Essa atividade ela foi cancelada. Infelizmente, teve lá uma dificuldade de agenda, e o professor ele não conseguiu manter essa atividade na CVE com os aprimorandos, e aí ela foi cancelada. E a gente teve que, né, se ajustar e se adaptar. Ela estava acontecendo até mês passado, mês retrasado, acredito, não lembro. Acho que até março, né? Abril não teve. E aí ela teve que ser suspensa. Só que aí o que acontece? A gente teve uma outra alternativa, graças a Deus. O professor Vila, ele vai estar dando essa disciplina, que chama Casos Ortopédicos e Neurológicos, que é uma disciplina do programa de pós-graduação. E nós fomos convidados a participar, né? Então, qual que é a diferença aqui? A diferença é que não vai acontecer mais na CVE e não vai ter mais a participação dos aprimorandos. Isso aqui vai ser com os alunos da pós-graduação. Só que vai manter a mesma coisa, né? Ainda assim vai ser uma aula, né? Uma aula expositiva. Não sei dizer para vocês qual é o formato, porque eu também nunca participei. A primeira aula vai ser dia 6 de maio. Eu imagino que seja mais ou menos como a discussão de caso que a gente estava tendo anteriormente na CVE, mas mais no formato de aula mesmo. Então, não vai ser os aprimorandos que vão apresentar, e sim o professor, né, no formato de aula. Eu acredito que a gente vai ter um pouco mais de liberdade para tirar dúvidas,
Enfim, gente, o que eu posso dizer para vocês é que no dia, na hora, na aula, é que a gente vai saber realmente como funciona. Mas o que eu posso dizer é que é uma oportunidade maravilhosa para a gente aprender, né, para todos nós. E eu fiquei muito feliz da gente ter recebido essa chance, sabe? De continuar vendo os casos clínicos e de ter essa oportunidade com o mestre, né, que é o professor Villanova. Então, pode falar, Fran. Só queria dizer, né, que eu acho que é uma oportunidade muito bacana, porque como vai ser com o pessoal da pós-graduação, provavelmente ali do pessoal de ciências da vida, algo assim, né? E é uma disciplina que eu acho que provavelmente vai ser muito mais, não vou dizer pesada, mas mais desenvolvida. Então vai ser muito diferente do que a gente já vê na faculdade. Então, para a gente, para o pessoal, né, que já tem interesse em casos ortopédicos, neurológicos, vai ser muito interessante, porque é muito bacana a gente ter a oportunidade de estar com o pessoal da pós-graduação. Porque, por exemplo, eu, pelo menos, tenho o interesse de, depois da faculdade, fazer algo relacionado a isso. Então, é bem bacana que a gente consiga ter essa oportunidade de estar presente, né? Exatamente, pode falar, Isa. E até uma coisa que eu vou falar para você, Joana e Bruno, só para Bruna agora. A Joana também na hora. Mas, enfim, que vai ficar registrado para o pessoal que não conseguiu comparecer, né? É que, às vezes, vocês vão escutar, todas nós vamos escutar termos desconhecidos, coisas desconhecidas, mas tá tudo bem. Uma coisa que o professor Villanova falou, ainda quando estava tendo esses encontros com os aprimorandos, que eu acho importante a gente falar, é que tá tudo bem se a gente não entender alguma coisa. O que nos difere de outras pessoas, enfim, é o fato da gente justamente querer correr atrás. Agora, se a gente vê alguma coisa diferente, uma coisa estranha, uma coisa que a gente não sabe, e não for atrás, aí sim o objetivo da liga não vai ser atingido, né? E também não é o objetivo do professor. Isso foi algo que ele deixou muito claro pra gente. Até esqueci de falar no início, uma coisa que a Rebeca comentou do nosso público-alvo, né, posso assim dizer, não é só o público-alvo da diretoria, né, da Lanovet, mas é o público-alvo também do professor. Isso ele deixou muito claro, que ele gostaria de ligantes que realmente quisessem aprender e fossem atrás. Então, por mais que talvez possa assustar algumas pessoas, nossa, a gente vai ter esse encontro com os mestrandos, são coisas diferentes, é bem o que a Fran falou, sabe, são conhecimentos a mais, a gente tem que ver de uma forma positiva, são coisas diferentes que a gente vai aprender, que a gente não vai ter tempo de aprender na aula, no dia a dia, né? E, nossa, isso para o mercado de trabalho, para uma residência, enfim, para a vida, né? É muito bom. Fora que você vai criar o hábito de ver uma coisa diferente e você vai procurar. Isso vai ajudar também em outras disciplinas. Pode falar, Andressa. Acho que o microfone está mutado. Eu vi agora. Só um adendo que também a gente vai estar durante todo o semestre também aberto às dúvidas, caso, obviamente, como a gente falou, a gente tem de vários períodos, mas os conhecimentos são variados. Então, às vezes, mesmo eu estando no quarto período, eu sei de um conhecimento. A Hanna, que já passou por vários cursos, também sabe que tem muito conhecimento. Ela fica toda tímida. Mas cada um tem um conhecimento e a gente vai se ajudando durante o período. Então, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem trazer sempre para a gente vai estar sempre aberto a dúvidas, ou se vocês estiverem com vergonha de perguntar para o professor Vila, porque eu sei que algumas pessoas têm essa questão de ter vergonha de levar as dúvidas para o professor, a gente também pode levar essas dúvidas para vocês, e é isso basicamente que eu queria falar. Sim, e eu aproveito até para falar uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar aqui, que assim, pessoal, embora a gente tenha, né, planejado fazer dessa forma o ciclo anual as especialidades por ciclo anual, entendam que a Liga está começando agora e tudo é adaptável, né? A gente está iniciando com esse modelo, mas se a gente vê, né, que tem como ajustar, tem como a gente mudar, a gente pode eventualmente mudar para o próximo ano. Então, tudo é experiência que a gente vai acumulando e a gente vai ajustando conforme necessidade, tá bom? Mas, inicialmente, esse é o nosso planejamento, pelo menos para esses primeiros anos, né, que a gente tem agora 2025 para neuro, 2026
para orto, tá? Mas como eu falei, embora seja para neuro, orto vai estar presente o tempo todo, tá? Principalmente por causa das discussões de caso clínico, porque caso clínico a gente vai estar falando de neuro, mas a gente também vai estar falando de orto. E quando a gente pensa, né, na construção de conhecimento, nessa profundidade de conhecimento, é justamente da gente pegar desde o básico até o avançado. Então, pensando que a gente está recebendo alunos desde o primeiro período, claro, né? E aqui eu quero abrir, deixar bem claro uma coisa que foi algo que o professor falou bastante, né? A nossa intenção não é fazer revisão, né? Quando a gente pensa nas nossas atividades teóricas e práticas, não é fazer revisão de conhecimento. A gente até, né, tem ideias de fazer ali uma revisão anatômica, montar grupos de estudos, né, para o pessoal fazer práticas cadavéricas, enfim, talvez com supervisão, né, do pessoal da diretoria ou supervisão de algum técnico. A gente está pensando em programar, não agora, para esse semestre as atividades elas já estão fechadas, mas para o semestre que vem a gente já pode ir pensando em algo assim. Mas o que eu ia dizer para vocês que eu acabei me perdendo agora? Assim, que a ideia não é fazer essas revisões, tá? A ideia é a gente construir realmente conhecimento. E quando eu falo de começar do básico, é de pegar ali sistema nervoso central no primeiro semestre e depois descer. Então, a gente pega aqui, começa falando de cérebro, começa falando de problema intracraniano, e depois no segundo semestre, ainda falando de neuro, a gente desce para medula, desce para coluna. Então, a ideia é mais ou menos essa, tá? Quando for para orto, mesma coisa. Então, só para que vocês entendam a ideia da abordagem das especialidades, tá? Mais uma vez, são especialidades diferentes, mas elas estão interligadas, né? Intimamente interligadas, uma está do ladinho da outra, então não tem como a gente falar de orto sem falar de neuro, e não tem como falar de neuro sem falar de orto também, tá bom? Meninas, ficou alguma dúvida? Quem ainda está na chamada? Deixa eu ver aqui. A Bruna e a Joana. Bruna e Joana. Uhum. Tudo bem, Bru? Só a Júlia que Tudo saiu. certo? Beleza. A Júlia tá com o neném no hospital, né? Ela tinha falado. Beleza, meninas. Então, fiquem aqui com a gente. Senão a gente sai falando loucamente e aí acaba dispersando. Então tá, esse era o primeiro ponto, porque foi uma mudança que acabou acontecendo, tá? A bibliografia dessa disciplina, a ementa dessa disciplina vai ser enviada lá no grupo, inclusive eu queria pedir para uma das meninas ou da administração que tiver disponível poder mandar lá no grupo dos gigantes. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês agora, né, já vai ficar gravado aqui, é em relação às faltas, né? Porque aí a gente entra em um dos tópicos do regimento interno. Inclusive, eu quero aproveitar para perguntar gente, assim, se não tiver lido, não tem problema, tá? Quer dizer, tem problema sim, brincadeira. Quem leu o regimento interno quando fez a inscrição? Que está presente aqui. Eu li. Leu? Que bom! Que bom que leu. Então, gente, o regimento interno era super importante que vocês lessem. Eu fico muito feliz que você tenha lido, porque isso já fala bastante sobre você. E aí, o que acontece, pessoal? Em relação às faltas, tá? Quem é misericórdia? Peraí que eu tô recebendo uma ligação aqui. Pronto. Quem é da modalidade teórico-prática? Só um pouquinho, gente. Bem-vinda, Larissa. Foi? Tudo certo? Acho que ela não escutou teu bem-vindo só, porque eu acho que ela entrou um pouquinho depois que você falou. Tem problema, no finalzinho a gente dá o Bem-vindo, bem-vindo. Meu Larissa. Deus do céu, misericórdia, gente. Tô recebendo ligação no notebook. Não para de chamar. Enfim, quem é da modalidade teórico-prática vai ter um total de 8 atividades esse semestre, tá? Eu fiz essa pausa porque eu acho que não vão ser 8. Gente, eu vou pedir para vocês aguardarem só um minutinho. Isa, se você puder falar sobre a quantidade de atividades, é só para eu atender essa ligação, tá? É rapidinho, eu já volto.
Oi, de novo. Primeiramente, né, bem-vinda, Larissa. A gente, só contextualizando, né, o vídeo, a nossa chamada vai ficar gravada, você pode acessar depois para entender o que foi falado no início, mas basicamente nós apresentamos, né, os membros da Liga, falamos dos nossos objetivos, e enfim. Bom, falando sobre as penalidades, né, que a Rebeca estava falando. Antes de falar das atividades, o que ela estava falando das penalidades. Bom, a Joana leu o regimento interno, então ela deve ter visto lá. Quer que eu continue falando? Quer continuar falando? Eu só estava falando da penalidade, aí você pode falar das atividades. Tá bom, é que penalidade vem daqui a pouco. Então Gente, fala das atividades primeiro. ótimo, ótimo. Porque o que acontece, gente, ainda falando sobre mudanças, né? Como vocês sabem, essa semana que passou foi uma semana que teve muitas mudanças, né? Infelizmente, aconteceu um incidente na faculdade. Semana que passou, não, essa semana que passou e essa semana que nós estamos agora. Uma figura muito importante, né, acabou falecendo também. Então, muitas mudanças aconteceram e a gente teve que reprogramar toda a nossa agenda. Nós tínhamos uma atividade prevista. Imagina, Larissa, boa noite. Nós tínhamos uma atividade prevista para o dia 30, né? Seria o exame neurológico. Só que hoje, um pouco antes da gente começar a chamada, o professor Villanova entrou em contato e pediu para a gente reagendar para o dia 7. Só que dia 7 nós já tínhamos uma atividade programada. Então, a gente teve que fazer um malabarismo para conseguir realocar todas essas atividades. E assim, pessoal, como aconteceu, tipo assim, muito agora, tipo, muito mesmo em cima, essas mudanças, eu ainda não consegui sentar com as meninas para a gente ver exatamente como que vai ficar. O que eu posso adiantar para vocês agora? Semana que vem, a gente não vai ter o exame neurológico, tá? Ele vai ficar para a próxima semana, mas daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Por que eu estou falando isso agora? Porque quando eu fui falar para vocês sobre a quantidade de atividades, eu lembrei sobre isso. Então, talvez não sejam 8, talvez sejam 7. Mas de maneira que, se o pessoal da teórico-prática tiver 8 atividades esse semestre, eles só podem faltar 2 vezes, faltas injustificadas, tá? Só pode ter 2 faltas. Então, isso vocês têm que ter cuidado, porque não é a gente que vai controlar. É vocês, tá? Então, faltas injustificadas eu tô falando, não tô falando daquelas faltas que são justificadas. E quais são as faltas justificadas, Rebeca? Tá no regimento interno, pessoal. Mas, enfim, são aquelas básicas que vocês já sabem, tá? Então, é só mandar o documento certinho pra gente, prioritariamente por e-mail, tá, pessoal? Porque é mais fácil para as meninas da administração conseguir controlar e registrar, tá? Gente, minha garganta, ela tá indo com Deus. E acabou minha água já. Mas, enfim, para o pessoal da teórica tá mais certo, tá? O pessoal da teórica vai ter 7 atividades esse semestre que estão programadas, tá? Então, 7 atividades, eles só vão poder ter uma falta injustificada. Ou seja, se você falta 2 e não justifica, você não recebe o teu certificado, tá? E a gente vai entrar na parte de penalidades daqui a pouco. A gente vai abrir o regimento interno para a gente, né, ver bem direitinho, porque essa é uma parte bem, bem importante. Isa, pode falar. Aproveitar para beber uma água. Só queria fazer uma correção. Eu falei o termo penalidade umas 10 vezes, mas eu estava querendo me referir às faltas. Isso na hora que você saiu. E uma outra coisa que eu acredito que vocês devem estar pensando, né? Essa questão das faltas, ela realmente existe em várias ligas. Só que a nossa ideia é fazer isso, digamos assim, acompanhar isso de perto. E um dos motivos foi justamente as orientações que nós recebemos do professor Villanova. Porque, como vocês viram, que a Rebeca até explicou anteriormente, a gente vai ter uma linha de crescimento de conhecimento, né, de aprofundamento. Acho que vocês conseguem entender que se vocês faltarem uma vez, já perde ali o fio da meada. Mas a partir do momento que vocês faltam mais do que isso, é ainda mais complicado. Essa separação que a gente fez dos módulos é justamente, também como a Rebeca já mencionou, para a gente seguir uma linha, né, de conhecimento adquirido, que não vai ser, né, as revisões, né.
Então, se vocês faltam, vocês vão perder essa linha de raciocínio. Então, não entendam essa questão da falta como algo negativo, e sim como algo positivo, porque essa é a nossa ideia, sabe? É manter vocês com a gente, enfim. Tanto que a ideia dos encontros é sempre que eles sejam interessantes para vocês. A partir do momento que algum encontro não saiu como esperado, não foi interessante, a gente aceita, e inclusive a gente quer muito que vocês deem o feedback, porque nós somos uma liga, né, recém-criada, nós somos uma liga nova, a gente está aprendendo ainda, somos recém-nascidos, a gente está aprendendo ainda. E, bom, vocês devem saber, além de sermos uma liga nova, somos uma liga nova em 2 temas que são muito complexos. Então, a gente super aceita feedback, ideias, enfim, como um todo. Sim, aceitamos mesmo sugestões, pessoal, a gente é super aberto, viu? O grupo dos ligantes, ele é fechado, mas só para não perder as informações que a gente vai mandar, porque ali é para avisos importantes mesmo, né? Então, a gente decidiu deixar fechado por esse motivo, mas vocês têm o e-mail da Liga, vocês têm o nosso WhatsApp, né, que embora a gente não tenha divulgado lá no Instagram, mas ali no grupo vocês conseguem acessar e mandar uma mensagem. Vocês têm um Instagram, então, assim, pode mandar mensagem e falar que a gente super tá aberto a isso, beleza? Tinha uma outra coisa que eu queria falar para vocês em relação a isso, lembrei. Vamos lembrar uma coisa. As atividades da Liga, e isso, assim, está previsto, inclusive, foi ajustado, inclusive, a carga horária de vocês pensando nisso, tá? As atividades da Liga são semanais, tá bom? Então, vocês viram lá no cronograma, né? Claro que separado por modalidade, toda semana, para o pessoal da teórica, a partir do dia 6, o pessoal da teórico-prática seria a partir do dia 30, mas agora também vai ser a partir do dia 7, né? A gente vai mandar depois um aviso certinho explicando essa mudança. Eu ia falar? Sim, que começa a partir dessa semana. Gente, eu tô bem lenta hoje, eu esqueci completamente o que eu ia falar. Deixa eu voltar. Enfim, o TDAH. Sim, as atividades são semanais. Era isso que eu ia falar. As atividades são semanais, mas o que acontece? A disciplina de casos ortopédicos e neurológicos, ela também acontece semanalmente, né? Se acontecer, né, do pessoal, tanto da teórica quanto da teórico-prática, na semana que vai ter palestra, e você quiser assistir a aula dessa disciplina aqui, você pode. Só que essa é uma atividade que é fora do cronograma, entende? Para o pessoal da prática, por exemplo, é a semana que eu tenho prática. Essa semana, no meu cronograma, não tenho previsto discussão de caso clínico, mas eu quero assistir a discussão de caso. Você pode. É uma atividade que não está previsto no cronograma, então não está incluso no teu certificado de horas. Mas você ainda pode. Porque o que acontece? Essas atividades que vocês forem fazer fora do previsto no cronograma, vai contar como hora extra para vocês. E a gente pode emitir certificado. Só que o que é importante? Aqui eu quero passar para o próximo. Peraí. O que é importante, pessoal? Vocês comunicarem a gente, tá? As discussões de caso acontecem numa terça. As práticas e as palestras acontecem geralmente numa quarta-feira. Dificilmente vai acontecer na terça, tá? A gente colocou dessa forma justamente para dar essa liberdade para vocês, caso vocês queiram. Eu quero assistir toda semana a discussão de caso clínico, independente se estava previsto no meu cronograma. Você pode, tá bom? Só que tem que comunicar, tá? Então, no dia que você for, que é aquela semana, é a semana é a semana da palestra, não é a semana de discussão de caso, só coloca lá que você é hora extra, tá? Na tua chamada de presença. Você coloca como hora extra. E ainda falando sobre atividades extras, né? Aproveitar esse link para falar para vocês sobre as atividades extras. Nós vamos ter, isso aqui é mais para o pessoal da prática, tá? Pelo menos 2 atividades que a gente também colocou, além dessas aulas da discussão de caso clínico, como atividades extras, que também vão gerar horas extras, né? Que são as práticas cirúrgicas e o acompanhamento de rotina. Por quê, pessoal? Porque são 2 atividades que dependem de demanda, tá?
Essa é uma das condições, depende de demanda. E o que a gente não quer? A gente não quer que vocês vão para a CVE, fiquem lá 4 horas sem ter o que fazer, tá? Porque assim, como eu falei para vocês, depende de demanda. Então não adianta a gente falar assim, quarta-feira a Bruna tá aqui ainda? Deixa eu ver, gente, porque eu não tô vendo vocês. Ela tá. Então tá bom. Então vou usar a Bruna de exemplo. Então vamos lá. Quarta-feira, eu nem sei se a Bruna é do teórico prático. Eu espero que sim. Mas vamos supor que a Bruna seja, né? Então, a gente pega lá, quarta-feira, a Bruna escalada para ir para a CVE acompanhar a rotina, das 14 às 17. Aí lá vai a Bruna, quarta-feira, para acompanhar a rotina das 14 às 17. Ela chega na CVE, não tem um paciente de orto e neuro. Aí perde o objetivo. Entende? Não faz sentido. Então, não é isso que a gente quer. Por isso que a gente optou por não colocar atividades práticas dessa forma, tá? Para acompanhar a cirurgia, a gente escolhe, sei lá, uma data, a quarta-feira, que foram os 2 dias pré-estipulados, né? Quarta-feira, vamos pegar meu Deus, socorro, a Larissa. Larissa, quarta-feira, você vai acompanhar a cirurgia. Chega lá, não tem cirurgia. Então, assim, pessoal, a nossa ideia é que seja realmente, que faça sentido, sabe? Que seja realmente proveitoso para vocês. Então, entende que depende da demanda? Então, assim, como não é sempre que vai ter, se bem que agora está tendo bastante, porque o professor Villanova voltou, né? Graças a Deus. Mas isso aqui depende da demanda, como eu falei para vocês, e também tem uma certa limitação, né? Que a gente tem que pensar na questão da superlotação, principalmente se tratando de centro cirúrgico. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Vou aproveitar as meninas, que eu sei que elas estão cheias de coisas para falar, somente a Isa, a Hanna, sobre a questão das regrinhas do centro cirúrgico. Mas a gente tem que cuidar com essa questão da superlotação. Então, assim, a quantidade de pessoas é limitada. E por que a gente colocou como atividade extra também? O critério que a gente vai usar para selecionar as pessoas que vão acompanhar essas atividades, ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Diferente daquele que a gente usou para as inscrições para a Liga, que foi o que vocês foram submetidos. O que eu posso adiantar para vocês é que um dos critérios, obviamente, vai ser priorizar quem está mais adiantado na graduação, porque a gente entende o quê? Que quanto mais avançado na graduação você está, mais experiência você tem, mais conhecimento técnico você tem. Só que tem uma coisa que a gente vai levar muito em consideração, isso a partir de já, a partir de agora, desse exato momento. Em relação à maturidade de vocês, tá? Como a gente falou lá no início, a Isa falou, pontuou bastante, e a gente sempre faz questão de, né, voltar nesse assunto. A gente entende que, a gente quer que vocês entendam, na verdade, a seriedade do nosso projeto e a seriedade do ambiente em que vocês vão estar inseridos, a seriedade da profissão que nós escolhemos, justamente, e voltando àquilo que a Isa falou, né, a gente está lidando com vidas, então, assim, a forma como você se porta, tudo isso a gente já vai começar a avaliar, tá? Então, pode falar, Andressa. Pode terminar de falar, depois eu falo. Não, pode falar agora. Tá bom, eu só queria falar que essa questão da seleção das práticas também foi um pedido do professor Villanova para gente, que ele queria realmente que, primeiro, que as pessoas que sejam mais avançadas tenham prioridade no centro cirúrgico, justamente por causa dessa questão da maturidade, como a Rebeca estava falando, e ele também quer que as pessoas que estejam com ele nos acompanhamentos de consultas ou no centro cirúrgico sejam pessoas confiáveis, que tanto a gente confia quanto ele pode confiar naquele momento, caso ele precise de alguma coisa, que as pessoas consigam ajudar naquele momento, porque apesar de tudo, as cirurgias neurológicas e ortopédicas estão voltando agora, junto com o professor Villanova, em tamanho. Então, também é uma coisa nova para alguns residentes lá que a gente tem que pensar. Então, para a gente poder ajudar não só
não só a gente aprender, mas a gente também poder ajudar lá. Exatamente. Então, assim, ainda falando sobre essa questão, né, da seleção, foi uma coisa que ele pontuou, a questão do nível de estágio. Óbvio que isso está começando agora, né, a gente precisava já iniciar com as nossas atividades para que isso tivesse alguma adesão, para que a gente começasse a fazer esse acúmulo de horas, mas o que eu posso adiantar para vocês em relação à seleção para essa atividade específica, que é uma atividade extra, tá? Isso aqui é mais para o pessoal da teórico-prática. É que a seleção ela é por nível de estágio, e o nível de estágio ele equivale ao acúmulo de horas. Eu não tenho de carga horária, tá? De carga horária em atividade que você faz. Isso é tanto para as atividades dentro da Lanovet, atividades práticas, teóricas, dentro da Lanovet, quanto de outras ligas que eventualmente vocês podem ter feitos e que tenham relação com a nossa prática. Tá? Então, eu tenho o certificado da LACMAC, tem total relação, gente, é clínica médica. Eu tenho o certificado da LACAC, que é cirurgia, também tem total relação, tá? Então, se vocês têm esse certificado, já vão acumulando, porque daí a gente já consegue fazer e consegue montar esse nível de estágio, dá para cada um, tá? Em relação a isso, assim, sendo bem sincera com vocês, quem vai fazer essa seleção é muito mais o professor Villanova. Ele passou para a gente a carga horária para cada nível. Eu acho que a Fran deve ter certinho o número. Não me lembro. É você que tem, né, Fran? Tenho, deixa eu pesquisar aqui, eu já falo com mais propriedade. Beleza. Mas essa seleção é muito mais ele que vai fazer do que nós. Então, a gente colocou realmente como uma atividade extra e a gente está explicando para que vocês entendam mais ou menos como vai funcionar. Pessoal, alguma dúvida sobre atividade extra? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Eu não estou vendo o chat, tá? Vou abrir aqui rapidinho para ver se tem alguma coisinha aqui. Mandem um ok se vocês... a Bruna mandou. Só se vocês estão ouvindo, está tudo certo. Beleza, Bru. Ok. Beleza, meninas. Seria muito legal, né, se a gente conseguisse colocar todo mundo para acompanhar as cirurgias de orto, as cirurgias de neuro, seria incrível. Mas realmente, só um pouquinho, Fran. Realmente a gente tem a questão da limitação, a gente tem que respeitar isso, né? E, enfim, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar. Hoje a gente está com um número pequeno de ligantes, né? E é até mais fácil da gente conseguir manejar. Mas no futuro pode ser que esse número aumente, então o rodízio ele vai funcionar, acho que de uma forma melhor ou maior. Não sei se eu consegui me fazer entender. Pode falar, Fran. A sugestão, né, de nível de estágio que o professor Villanova tinha passado para a gente foi nível 1, que é até 250 horas, nível 2 até de 250, né, a 600, e nível 3 acima de 600. Mas eu acredito que isso é cumulativo, que nem a Rebeca comentou, de outras ligas, outros projetos. Os projetos que vocês estão fazendo com a gente também pode entrar aqui, e a gente também pode conversar com ele, tudo é conversado e também a gente pode ver a partir do desempenho de vocês na liga, né? Isso, exatamente. Pode falar, Isa. Isso que a Fran falou, de ser conversado, do desempenho da liga, é bem importante, porque pode ser que vocês tenham poucas horas, mas sejam pessoas mais ativas na liga do que uma pessoa que entre agora e tenha muitas horas de outras ligas, mas não participe tanto. Então, agora nós estamos com um número menor de ligantes, mas foi até uma coisa que nós estávamos conversando, né, com as meninas, que conforme esse número for aumentando, talvez esse critério de seleção para as práticas seja mais rigoroso, né? Justamente visando essa questão, não somente das horas, mas também da maturidade, enfim. Isso, comprometimento, tá, pessoal? São coisas assim que pra gente é imprescindível, tá? Então, desde agora, vocês percebem que as nossas atividades, elas são, assim, bem basiquinhas, vamos colocar assim, estão sendo com muita supervisão, né? A gente não tá deixando os ligantes, assim, mais livres,
A gente vai acompanhar vocês, se não em todas, mas em 90% das atividades a gente vai estar ali presente. Se nós não estivermos, o professor vai estar, porque, né, falando nas discussões de caso, quem vai dar é ele. Então, ele vai estar lá, vai estar observando vocês. Então, vai ser supervisionado, mas vai chegar um momento em que não vai ter essa supervisão, né? Então, a gente vai contar com o comprometimento, com a maturidade de vocês, não, a gente marcou esse horário, vai estar esse horário. Pegamos o laboratório limpo, vamos entregar ele limpo. Marcamos isso, vamos fazer isso, tá? Então, são coisas que são básicas, né? Mas que a gente acaba repetindo, justamente para que não fiquem mal entendidos. Para que depois não fique, eu não sabia disso, não me falaram isso, e aí eu já vou aproveitar para começar falando sobre regras, obrigações e penalidades, porque a gente já está indo para os finalmente dessa reunião. Quero pedir para vocês que estão em casa, abrir esse QR Code, vai dar do Mentimeter. Nossa, eu nunca sei se eu pronuncio certo o nome desse site. E aí, eu vou abrir junto com vocês aqui. Assim que vocês entrarem, me deem um okzinho, tá? Que aí eu mudo a tela. Beleza, Joana entrou. As meninas da diretoria também podem entrar, tá? Também podem participar. A gente entrou aqui. Deu certo. Ok, falta mais alguém? Acredito que falte a Larissa. Não sei se ela mandou no chat já. Acho que falta ela. Tá. Uhum. Foi? Ela falou que ela tá entrando. Ok. Quem entrou pode ir respondendo a pergunta, tá? A Larissa disse que já respondeu a pergunta. A Bruna e a Joana já conseguiram responder também? Será que tem como projetar aqui na tela as respostas ou vai ler? A Joana falou que ela está respondendo. Uhum. Sim, eu vou projetar já já. Eu só estava esperando todas entrarem para Não, eu sem tirar o QR Code da tela, mas acho que agora já dá para mandar. Vamos ver A se Bruna já... também já respondeu. Falta só a Joana terminar de responder. Tá aparecendo para vocês? Uhum. Ótimo. Aí todas responderam, tá? Todo mundo respondeu, né? Legal, pessoal. Então, olha só, a gente colocou essa imagem mesmo para ninguém ficar dormindo durante essa apresentação, porque são muitas informações, eu sei.
e até para a gente não dispersar muito, né? Então a gente trouxe de uma forma um pouco mais interativa. Quais são as regras de vestimenta e conduta que vocês consideram adequada para os ambientes de laboratório e centro cirúrgico? Colocamos isso, e como um destaque, inclusive, eu quero até abrir para a Isa e para a Hannah falarem, porque elas têm um pouco mais de propriedade para falar, por serem pessoas que estão constantemente nesses ambientes, né? Mas antes disso, só introduzindo aqui, por que a gente resolveu dar um destaque para esse tema em específico para falar aqui hoje? Porque a gente vem observando, né, alguns erros, algumas faltas que vêm acontecendo, e que a gente gostaria que não se repetissem, usando o nome da nossa liga e a imagem da nossa liga também. Então, a gente achou importante, né, fazer o encontro inaugural e falar sobre isso, deixar bem claro, porque se houver, né, se acontecer alguma dessas faltas, algum desses erros, se isso se repetir, vai ter penalidades, tá? E quando eu falo de penalidades, de chegar ao ponto de você perder o direito de ser um ligante da Lanovete por conta disso, tá bom? Então, isso aqui é coisa óbvia e todo mundo sabe. Talvez não tão óbvio para o pessoal que está entrando agora, eu sei que a gente tem um ligante que é do primeiro período, e mais por isso também que a gente trouxe, né, como uma forma de informativo mesmo, né, da gente comunicar e explicar direitinho como que funciona. Então, assim, existem regras, né, e condutas que você deve seguir quando se trata do ambiente de laboratório e de centro cirúrgico. Então, o que vocês colocaram aqui está certíssimo, tá? Sempre de sapato fechado, com pijama cirúrgico, sem brincos, correntes, anéis, tudo isso aqui está certo, tá, pessoal? Vou até abrir um pouco mais aqui. Olha só, unhas curtas, sem esmalte, cabelo preso, principalmente para meninas, né? Eu acho que a nossa liga ela é composta 99,9% por meninas, então super se aplica a todas nós, né? Sempre respeitar os residentes, médicos veterinários, cirurgiões, conduta respeitosa e empática, então tudo isso aqui é super importante, tá? Isa, pode falar, Hannah também, se quiser falar, pode falar, eu vou aproveitar para abrir o regimento interno, que daí a gente consegue aprofundar um pouco mais. Só uma adendo. Eu vou deixar a Andressa falar antes, mas só uma adendo. A bateria da Hannah tá acabando, então eu vou virar aqui para ela, tá? Beleza, Coloca mais dois. Pode falar primeiro, Andressa, daí depois ela termina. Ela fala. Não, é porque eu não sei se vocês iam falar, mas uma coisa que eu acho muito importante, que é uma coisa que eu vi estando no centro cirúrgico dentro da CVE, que é a questão do celular. Porque, assim, muitos dos residentes, dos veterinários, não falam nada, mas querendo ou não, muitas vezes, ainda mais quando é um momento que você tá com poucas pessoas dentro do centro cirúrgico, então às vezes tá só você, o cirurgião, e não tem tantas pessoas ali, prestar atenção de, assim, se o residente deixar você ficar com o celular, mesmo que você esteja com o celular, ficar prestando atenção ao seu redor e, de preferência, não estar com o celular, na verdade, ou estar com o celular ali só para fazer anotações rápidas. Às vezes, levar um bloquinho é melhor do que estar com o celular ali, levar um bloquinho para escrever rápido. E estar atento a qualquer pedido, porque às vezes pode acontecer uma emergência ali, ainda mais cirurgia. Imagina se chegar a acompanhar uma cirurgia neurológica, que é assim para acontecer uma emergência, então estar sempre atento ali, eu acho que é uma coisa muito importante que não colocou e eu acho legal de comentar. Ótimo, Fran? Eu acho super importante isso que a Andressa falou, porque eu estava até esquecendo, e é uma coisa que é muito verdade, né? Não sei qual que é o nível do período, né, de cada uma aqui, mas, por exemplo, no quinto período a gente tem a matéria, né, de técnicas cirúrgicas, isso é uma coisa que o professor André e o professor Jorge, eles batem muito em cima, né, a gente não pode nem mesmo na sala tá com o celular, então a gente não pode estar com o celular, não pode estar com bloco de notas, não pode estar com nada, você ali com o teu conhecimento, grava o que você conseguir na mente mesmo, como faziam antigamente, e daí depois chega em casa, anota, pesquisa, vê
resumos, pesquisa, enfim, porque isso contamina muito o nosso centro cirúrgico, contamina muito o paciente, é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, a gente tem que desprender um pouco desse vício, que querendo ou não, a gente é quase todo mundo viciado, né, não pode perder o celular de vista, mas é um costume que a gente tem que ter pra gente mesmo, porque não pode, e eu vejo muito o pessoal, né, quer tirar foto, porque a gente tá nessa geração que a gente quer tirar foto, quer registrar tudo, para depois eu estudar, para depois eu ver como é que era, mas infelizmente a gente não pode, né? A gente tem que acostumar com isso. Muito importante sobre fotos. Obrigada, Fran, por ter falado sobre isso, porque eu lembrei de uma coisa que a gente não pode deixar passar. Já passo para vocês, meninas, só um pouquinho. Gente, em relação a fotos, né? Todos os encontros que a gente for ter, e assim, como eu falei para vocês, nós tínhamos planejado fazer as discussões de caso de outra forma, né? E naquele outro formato, a gente tinha um pouco mais de liberdade de adequar as discussões ao tema de estudo que nós estaríamos tendo naquela semana. Então, por exemplo, na semana que a gente teria a palestra de epilepsia, por exemplo, a gente ia trazer um paciente com quadro de epilepsia e a gente ia fazer uma reavaliação na semana da discussão de caso. Só que aí teve essa mudança, a gente não pôde mais fazer isso. Só que, eventualmente, a gente pode, né, ter uma atividade assim, que a gente traga um paciente, em que a gente traga, né, um tutor ali. E a gente sabe, principalmente se tratando de casos neurológicos, a imagem ela é super importante para avaliação. Só que você não vai chegar, e isso é uma coisa que o Vila Nova sempre bate na tecla, você não vai chegar com o celular na cara do paciente, na cara do tutor, nunca, jamais. E isso não apenas para paciente, para o tutor ali, não apenas isso, mas para imagens também, tá? Então, acho que até para o professor, né, dá de pedir para o professor, a gente pode fotografar? A gente pode, para estudo, a gente pode sempre pedir, tá? Antes de você tirar alguma foto, antes de você fazer algum vídeo, antes de você fazer qualquer coisa, sempre peça, gente, não vai matar ninguém pedir para poder filmar, para poder bater foto, tá? Então, eu acho que isso é super importante, tá bom? Isso era uma coisa que eu estava quase esquecendo de falar. Isa e Hannah, por favor. Antes da Hannah comentar sobre as regras do centro cirúrgico, só queria fazer um adendo. Essa questão da foto, ela é muito importante, como vocês falaram. E uma coisa, às vezes, quando tem mais de um professor no lugar, mesmo que tenha um professor que sempre permita a foto, sempre pergunte. Porque tem alguns professores que não gostam, mesmo que seja, por exemplo, uma foto que não vá aparecer o rosto, sabe? Do paciente. Tem professor que não gosta de foto alguma. E eu acredito que todo mundo aqui saiba disso, né? Saiba isso, mas saibam entender o não de uma forma tranquila, porque vocês podem perguntar para o professor, posso tirar uma foto? E ele dizer que não, e tá tudo bem também. É melhor vocês perguntarem e receberem um não, do que vocês não perguntarem, tirarem a foto e levarem uma bronca por não terem perguntado. E outra coisa, às vezes acontece de tantos residentes, quando o professor não está ali com o celular disponível, ou não poder pegar no celular e falar, olha, grava isso para mim, por favor, e me manda. Manda para o professor. Nunca, em hipótese alguma, postar esse vídeo, ou então mandar em grupo, que principalmente, fulano vai gostar, não tá na liga, eu vou mandar. Não, não façam isso. Sempre chega no ouvido do professor. Isso Sim. sempre chega. Então, porque daí uma pessoa, você fala, eu vou passar para fulano, fulano não vai passar para ninguém. Ele vai ter esse mesmo pensamento para outro fulano. E esse vídeo vai rodar. E o professor vai lembrar de quem estava ali naquele momento. Então, acho que prestem muita atenção nisso. Sempre visando não só, eu não quero levar bronca, mas a privacidade do paciente e do tutor. Sim, vão contra postar no internet, vão contra as regras de ética. Eu vejo algumas alunos falando, mas o professor ou a residente postou, mas é porque eles têm o contato com o tutor, eles têm o permissão, eles têm, né? Eles conversam com eles, vejam se é permitido e eles deixam, porque os canais deles eles usam para ensinamento e estudantes só postando
vão contra muitas regras de ética. Então, por favor, a gente peça que não posta. Para o nosso ensinamento, mas por favor, não posta. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as regras do centro cirúrgico. Se a gente for fazer, começar a ter rotina na CVE, a gente vai mais para práticas, a gente vai tentar fazer um treinamento prévio, porque eu entendo que tem pessoas de vários períodos, então não é todo mundo que tive técnica cirúrgica, mas eu e a Isa, principalmente, a gente sempre está lá na CVE, então a gente vai estar lá para ajudar vocês sem problemas nenhuma. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as regras do centro cirúrgico. Então, primeiramente, pessoal, diferença entre o laboratório e o centro cirúrgico. Nunca, em hipótese nenhuma, é permitido você usar pijama cirúrgico fora do centro cirúrgico. Por quê? Porque os residentes, eles que usam pijama cirúrgico fora do centro cirúrgico, para os professores saber quem são os residentes. E assim, eles reconhecem a gente por usar jaleco e roupa branca. Então, só assim que eles diferenciam a gente, porque se, por exemplo, eles precisam logo de um residente para ajudar, ele já reconhece só pelo pijama cirúrgica. E também, cor da pijama cirúrgica sempre tem que ser azul ou verde. Não é por ser chato, gente, eu prometo. Na verdade, tem ciência atrás disso. Por que a gente usa azul e verde? Porque, primeiramente, ele não dói o olho do cirurgião. Ele é uma cor, cientificamente, tem estudo atrás disso, porque a gente usa mais esse cor e não branco no centro cirúrgico, que era usado anteriormente. Dói muito o olho do cirurgião. E também tem o contraste de vermelho e azul contra sangue, contra vermelho, que é a cor do sangue. Então é mais fácil para eles ver se, por exemplo, tem um sangramento, vazamento de, né? Então é mais fácil para eles verem. Então não é para ser chato, é realmente porque tem ciência envolvida nisso. Eu entendo que algumas pessoas, especialmente no primeiro período, que não sabia disso, já talvez tem pijama cirúrgico colorido. Então, às vezes é permitido entrar na primeira vez, porque não sabia, não tem problema nenhum, a gente pergunta para o professor, para os residentes, mas nessa questão, tem as pijamas cirúrgicas dos residentes. Não é permitido os estudantes e os alunos usar. Isso é somente para os residentes, porque a roupa deles, eles precisam disso, porque eles têm que trocar várias vezes por dia na clínica. Então, a gente tem que levar o nosso próprio pijama cirúrgica azul ou verde. Pode ser qualquer tom, mas tem que ser verde ou azul. Se trocando para entrar no centro cirúrgico, como é que a gente faz? A gente nunca troca fora do vestuário do centro cirúrgico. Então, a gente entra no vestuário, a gente troca, coloca pijama cirúrgico. Dentro do vestuário, a gente vai colocar touquinha e máscara. Não vai colocar propé dentro do vestuário. O que você faz? Eu vou mandar vídeos, eu vou montar um material para vocês, porque é bastante coisa para falar e as pessoas vão esquecendo mesmo. É mais na prática que vocês vão pegando, mas eu vou montar um material e no dia, quando a gente tiver prática, eu vou ensinando para vocês. A gente vai estar lá. Mas o propé, basicamente, não pode tocar no chão do vestuário. Ele somente pode tocar no chão do centro cirúrgico. Então, basicamente, você vai estar encostado na porta entre os dois e você vai colocar, e daí você vai pisar no chão do centro cirúrgico. Daí vai colocar o outro e colocar. Daí você pode entrar. Entrando no centro cirúrgico. Também esqueci de falar também. Vocês falaram de unha, de joias e tudo, nenhuma joia, tudo tem que sair. Tudo. Por quê? Porque isso pode levar mais contaminação para o centro. Mesma coisa com unha, tem que estar curto, então se você fazer assim e você sentir a sua unha, tá muito longo. Você tem que cortar. Minha dica é sempre, se você estiver indo para a CVE, leva cortador de unha. Se vocês não tiver, me procura porque eu tenho. E nunca com esmalte, porque, de novo, leva contaminação. Entrou no centro cirúrgico, como é que a gente faz? Eu recomendo, e também o que foi orientado para mim, é você já entrar e já meio que fazer uma lavagem da mão. Isso não é a lavagem para você entrar para se paramentar. Isso é só
para lavar para ter menos contaminação. Isso não é para você se paramentar. É só mais um cuidado. Então, você entra lá e a gente vai ter os materiais cirúrgicos que vão começar a ser preparados. Esses materiais você não pode tocar. Se você não tiver paramentado, tem certos materiais que você não pode tocar. Então, a gente pede que quando vocês entrar, para, por favor, não tocar nas coisas que você não sabe o que é material cirúrgico que vai ser usado e que não vai ser. Na Se você dúvida, não saber, nada. não toque em nada. Fica lá com a mão lá no seu, lá perto do seu corpo e não toque em nada. A gente vai orientando vocês, então fica tranquila que a gente vai estar lá para ajudar vocês. Mas, assim, como eu falei, a gente vai estar lá para ajudar vocês, mas na dúvida, não toque em nada. Quero só fazer 2 adendos, na verdade, que a gente até tinha comentado. Alguns professores gostam não, né? Não se importam, mas que fique perdão. claro. Não, pode falar. Quero falar só porque eu acho que eu não sei se eu falei. Desculpa se eu esqueci. Eu falei toque cirúrgico e máscara, né? Falou. Para se. Tá. Só sem problema. Só um adendo. A questão da touca cirúrgica, até, como eu disse, alguns professores não se importam, mas ali na CVE existe uma regra que a touca cirúrgica tem que ser a touca descartável. Isso. Então, não levem touquinha bonitinha de tecido, porque não pode. É a mesma questão do pijama. Isso. Aliás, ainda pior que o pijama, porque se você entrar com a touquinha de tecido, você literalmente vão chamar a tua atenção e você vai ter que sair e colocar a touca normal. Eu sei que é bonito, eu sei que em outras clínicas pode, vocês podem, algumas pessoas até falam, mas lá na faculdade e tal pode. Ok, mas ali é uma regra e realmente não pode. Outra coisa, muita gente pergunta... mas por quê? Porque, perdão, Não, tudo bem. Mas por quê? Porque também leva contaminação. Bastante. Porque a gente não sabe exatamente, tem pessoas que não lavam. Então, a gente não sabe exatamente a última vez, né, que foi lavado. Então, é só mais uma precaução para não levar mais contaminação. Além disso, geralmente a touca descartável, ela tem o elástico, você coloca, ela tá presinha ali na tua cabeça. Essas touquinhas, elas são de tecido, geralmente elas não têm elástico, também corre risco de cair ali no meio, enfim. E até uma orientação que eu acho que, na verdade, todo mundo deveria saber, deveria ser algo que as pessoas meio que imaginam, mas pijama cirúrgico, para entrar dentro do centro cirúrgico, o ideal mesmo é que você nunca jogue ele dentro da bolsa aberto, assim. Que você tenha um lugar para colocar ele. Pode ser, sei lá, aqui, você geralmente encontra em lugares, assim, Casa China, em vários lugares, realmente uma bolsinha para você colocar ele. Porque você tem que pensar assim, se a ideia é levar menos contaminação, qual que é o intuito de você jogar ele na bolsa e jogar um monte de coisa em cima? Não é a ideia, sabe? E até uma coisa que duas pessoas, na verdade, me perguntaram recentemente com relação à liga de cirurgia, né? Por que não pode levar por que não pode entrar com a unha feita? Mas meu esmalte não está descascando. Mas ele está clarinho. Independente disso tudo, quando você passa o esmalte, você não tem noção se tem ali alguma vilosidade, algo, sabe, algum craquelado ali, qualquer coisa que junte contaminação. E a verdade é que sempre tem, né? Então, quando você passa esmalte, vocês podem ver que quando começa a sair, ele vai formando, você dá para ver claramente a camada do esmalte da tua unha. E ali juntam micro-organismos. E às vezes você não vê aquilo, mas tem. Entende? E quando você lava, você não vai conseguir lavar aquela aberturinha que tem ali. Então, isso é muito importante tomar cuidado. Outra coisa também que eu não sei se as meninas que estão aqui sabem, acredito que sim, mas eu vou repetir. Que também foi uma dúvida de outras pessoas. O que é o se paramentar? Se paramentar não é colocar o pijama cirúrgico, que nem a Hannah falou, colocar a máscara e colocar a touca. Se paramentar é só quem vai ajudar ali, quem vai instrumentar, quem vai ajudar de fato na cirurgia. E aí tem uma técnica correta para você lavar as mãos, tem uma técnica correta para você colocar a roupa, não é só colocar o avental de qualquer forma, amarrar e pronto. Tem uma luva diferente para você colocar.
que também tem um jeito diferente de você colocar essa luva. Então, quando que você vai se paramentar? Quando alguém pedir. E se você não souber como se Por paramentar, favor, fala. você tem que falar. Não vai tentar, tipo, ai, não sei, mas eu não quero dizer que eu não sei, então vou tentar de qualquer forma. Porque Não. daí vai ter perigo de contaminação, porque tem um jeito muito, muito rígido e certinho que a gente faz na CVE. A gente tem um protocolo bem rigoroso para Sim. evitar a contaminação. E esse protocolo é tão importante que eu não sei se vocês sabem, mas a CVE da PUC é a faculdade que tem a melhor profilaxia do Paraná. Então, realmente isso funciona. Todo esse cuidado que é tido ali funciona. Lembrar também de, tem piercing no nariz, é difícil tirar. Tem que tirar. Sempre tirem tudo. Na dúvida, sempre tirem. E nunca pensem, mas só tá residente, não tem professor, então eu não vou tirar. Porque vocês não estão fazendo isso pelo professor, vocês estão fazendo isso pelo paciente. E isso tem que estar bem óbvio, que sempre pensando no paciente. Isso, a gente tem que ter em mente que também a gente quer outra coisa sobre que não seja só centro cirúrgico, mas fora também, se a gente for acompanhar consulta também. Lembra que para a gente, talvez para vocês, para os alunos, é algo legal, um caso legal. Nossa, uma coisa que eu sempre queria ver, mas pensa que atrás disso a gente tem um paciente, um tutor, e isso pode ser o pior dia para essa pessoa. Para a gente, talvez seja uma coisa bem interessante, para essa pessoa, uma coisa muito triste, uma coisa que dói o coração. Eu acho que a maioria da gente provavelmente tem pet em casa, ou até a família, a gente já passou por isso no médico, no veterinário, tem vida atrás disso, tem pensamentos, tem sentimentos atrás disso. Então, sempre com muito cuidado de o que você fala, como você aborda isso, especialmente quando você está com os tutores, mas não só com os tutores, atrás também. Lembre que é uma vida e um paciente real. Então, por favor, tome muito cuidado de como você lida com isso. A gente vai ter uma preparação maior, melhor, conversar melhor sobre isso antes de entrar na CVE e ter essas atividades, mas a gente quer lembrar vocês disso. Só mais 3 coisas que eu esqueci de falar. Nunca tenham vergonha de dizer que não sabem. Independente, não sabe é melhor falar do que acabar fazendo alguma coisa que prejudique o paciente. A segunda coisa é que sempre vai ter alguém lá. Eu e a Hannah, que nem a gente falou, a gente tá sempre lá. Todos os dias lá na CVE. Então podem procurar a gente. E a terceira coisa é que quando vocês entrarem no consultório com o professor, enfim, quando o professor sair, saiam junto. Porque o que acontece? Tem muitos tutores que são muito espertinhos e eles esperam o estagiário ficar sozinho para eles perguntarem muitas coisas. E aí tem estagiário que não consegue não, tipo, dizer não, ou não sei, ou vou perguntar, e acabam falando demais. E isso prejudica muito, porque se não tem residente ali, não tem professor, você acaba falando coisas que você não devia, que você acha que para você talvez seja algo bobo que o tutor já saiba, mas talvez não, ele não saiba, ou talvez ele interprete errado, enfim. Então, sempre que o professor residente sair ali do consultório, saiam junto. E até nessa questão de conduta também, evitar quando vocês estiverem lá. Esse é um dos motivos também que a gente quer fazer bem certinho essa questão dessas práticas de acompanhamento tanto da cirurgia quanto das consultas de neuro e orto, porque não é legal vocês irem lá, ficarem com tempo ocioso, acabarem ocupando os computadores que podem, né, o pessoal precisa usar para outras coisas, enfim. E a questão sonora, cuidado com isso, porque às vezes vocês estão no internamento, estão em algum lugar e falam as coisas achando que não dá para escutar. E vocês sabem, a CVE é pequena e a CVE tem portinhas ali que dão direto para o internamento, da recepção direto para o internamento, do consultório direto ali para o corredor, né? Também do internamento. E dá para escutar muito bem e isso é bem arriscado. Então, sempre que vocês forem comentar qualquer coisa, mesmo que você ache que é algo bobo, que tudo bem o tutor escutar, falem baixo, sabe? Sempre tomar cuidado com isso, não correr, porque aconteceu, inclusive, eu até comentei com a Hannah, de que quando você corre e o tutor tá lá esperando o paciente, ele vai associar aquilo a algo ruim e ao filho dele, né? Ao animalzinho dele. Então, tomar cuidado com isso também. Muito cuidado na recepção, principalmente com isso, que você está em todo lugar. Mas muito cuidado com isso, porque até no lado do internamento a gente tem 2 salas. A sala de químio e outra sala que é disponível para coleta. Mas às vezes, quando está muito corrida lá, a gente faz consulta lá. E os tutores conseguem ouvir tudo. Então, muito, muito cuidado. Cuidado de o que você está falando de talvez um paciente, talvez eles achem,
é meu animalzinho, meu nenenzinho. Então toma muito cuidado, porque isso pode assustar os tutores e eles acham que é o Sim. nenenzinho dele. E às vezes é. E a sala de daí químio é a sala que eles usam para eutanásia também. Então tem que isso, ter um então cuidado muito redobrado. cuidado mesmo. É isso, gente. É isso, gente. Mas fique Muitas tranquilo que informações. é bastante informações, a gente entende, mas a gente queria dar um basezinho, mas fique tranquila que, como a gente falou, qualquer dia a gente tá lá. Então, se vocês precisam de alguma coisa, eu tô lá a dia inteiro e a Isa geralmente tá lá à tarde. Então, se vocês têm alguma pergunta, vem, converse com a gente sempre tá lá. E quando a gente começar as atividades na CVE, a gente vai estar lá também. Provavelmente todo mundo. Então, a gente vai estar lá te ajudando. Então, fique tranquila. E como a Isa falou, não sinta vergonha de não saber. Porque a gente, né, a gente também é alunos, a gente já passou por isso, né? A gente tem medo de ser julgado, mas agora é o momento, a gente está na graduação exatamente por isso. Então não sinta vergonha, por favor. Vai dar tudo certo e E uma coisa, né? Por exemplo, é normal que uma pessoa que esteja lá há mais tempo saiba mais da rotina, mesmo sendo de um período menor, digamos assim, período menor, não é bem o ideal a se falar. Eu sei que eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui não são essas pessoas, mas isso mesmo assim eu gostaria de falar de não sentir receio de perguntar, mesmo quando a pessoa é de outro período, um período anterior ao teu, porque você pode saber coisas que essa pessoa não sabe e vice-versa, e tá tudo bem, isso depende muito da experiência. Talvez você esteja lá em um dia que tenha certas coisas que eu esteja lá e não tenha essas mesmas coisas, e isso gera experiências diferentes. Então, realmente não tenho esse receio de perguntar, sabe? De achar, nossa, o que fulano vai pensar de mim? Até porque a nossa diretoria é muito madura e muito sensata com relação a isso. Sim. Não vamos julgar ninguém por causa disso. sim. Nem por nenhum outro motivo, obviamente. Então, por favor, sente-se tranquila que a gente vai ajudar. A gente está aqui por isso. Perdão, Rebeca, a gente demorou um pouquinho mais do que a gente esperava. Não, é bem importante mesmo a gente falar sobre isso, porque embora sejam atividades extras, são atividades que a gente pretende já inserir desde já, e eu espero que o mais breve possível, né, porque aproveitar, né, essa leva aí de pacientes que a gente está tendo e eventuais cirurgias que a gente também está tendo. Joana, Bru, Lara estão com a gente ainda, tudo certo? Com alguma dúvida? Sim, que bom. Meninas, estamos encerrando já, tá? Prometo. Eu sei que a gente tinha 1 hora prevista para essa reunião, mas isso era super, super, super importante. Era uma coisa que a gente queria muito passar para vocês. E como a Hannah e a Isa falaram, né? A gente vai montar um material certinho, tá? Com as regrinhas certinhas, principalmente para o pessoal que é mais dos períodos iniciais, né? Que está conhecendo ainda tudo. Para ficar bem integrado de tudo, para que não tenham dúvidas, tá? E reforçando novamente, qualquer dúvida pode falar com a gente, as meninas estão na CVE, tem o nosso contato, meio de comunicação tá aí, é só comunicar, tá bom? A gente está super aberto para isso. Nosso último tópico, tá? Para a gente já encerrar, eu vou só compartilhar aqui de novo, que eu acabei fechando, só um pouquinho. Que é para falar em relação às penalidades, tá, gente? Essa é a parte assustadora, nem tanto, tá? Em relação às penalidades, isso aqui é importante, tá? A gente deixou no regimento interno, eu sei que vocês leram, tenho quase certeza de que vocês leram. Não só sobre as penalidades, tá? Mas eu queria só deixar aqui a parte dos direitos e deveres de todos os membros. Então, uma coisa que eu quero pontuar já, né? E aproveitar, lembra que a gente falou lá no começo que nós temos 2 veteranas na nossa equipe que infelizmente vão nos deixar no próximo semestre. E isso significa que nós teremos vagas abertas para a diretoria, mas esse é um papo para um outro momento. Só aproveitando o link de direitos para dizer que esse é um dos direitos que vocês têm, tá? De se candidatar a um dos cargos da diretoria da Liga, tá bom? Entre direitos e deveres está tudo aqui, pessoal. Tá tudo aqui. Isso aqui está disponível lá na bio do nosso Instagram, tá? É só acessar lá o link que vocês conseguem ter acesso ao regimento interno, beleza? Em relação a deveres, tá? Coisas assim que são de praxe,
que é acatar as orientações da diretoria, então tudo isso que a gente já comentou aqui, orientações posteriores que a gente for, né, dar para vocês, comparecer às palestras e atividades acadêmicas respeitando a frequência mínima de 75% das atividades, então entra aqui aquilo que eu falei lá atrás sobre a quantidade de atividades que a gente vai ter nesse semestre, que é entre 7 e 8 atividades, a gente ainda vai ver isso direitinho por causa dessa mudança recente que tivemos. Mas de maneira que fica ali entre uma ou duas faltas que vocês podem ter injustificadas, tá? Então, cuidado com isso é uma coisa que vocês controlam. Então, assim, para ter o certificado, tem que prestar atenção nisso, tá? E para permanecer na liga também tem que cuidar com isso. Então, aqui, ó, das atitudes incompatíveis com o ambiente acadêmico. Aqui entra muita coisa do que a Hannah e a Isabela falaram, tá? Então, olha só, desrespeito aos colegas e professores, isso aqui são coisas, assim, muito óbvias, pessoal. Prática de desonestidade acadêmica, como plágio, isso aqui a gente colocou principalmente porque a gente tinha a intenção de solicitar para vocês como atividades de comprovação de presença, algumas atividades como relatório, atividades mais ou menos nesse sentido, só que aí nós acabamos mudando isso. Só que, eventualmente, isso pode vir a acontecer, a gente pode chegar a pedir, como uma atividade de fixação de conteúdo, tá? Andressa levantou a mão, pode falar, Andressa. Só um segundinho. Que também é uma coisa que o professor Vila falou, e a gente concorda muito, que a gente também quer que os nossos ligantes possam sair da liga e, às vezes, apresentar conteúdo em congressos ou em simpósios, ou façam artigos, possam sair com algum conteúdo que eles possam fazer artigos. Então, isso também pode entrar um pouco nisso, de ter essa noção acadêmica, eu acho, digamos assim. Só isso. Isso, na verdade, esse é um dos objetivos da nossa liga, né? Como eu falei para vocês lá no começo, nós temos objetivos de curto, médio e longo prazo. E essa parte da iniciação científica é um dos objetivos da nossa liga. Claro que a gente está construindo isso, mas saibam já que a gente tem muitos planos pensando na questão da iniciação científica já. Então, essa questão do relatório, eventuais resumos que a gente pode chegar a pedir, já vai ser pensando nisso. Quando a gente pensou nas discussões de artigo científico, também foi pensando nisso, né? Isso acabou mudando, né, por conta da alteração que nós tivemos, mas, eventualmente, isso pode voltar, tá? E aí a gente vai trazer para vocês, talvez com formato diferente, tudo a gente vai comunicando para vocês com antecedência em relação a essas atividades, tá bom? Então, assim, continuando aqui, pessoal, utilização indevida do nome da liga ou da instituição para fins pessoais ou para obter benefício não autorizado. Cuidado com isso aqui, tá? Essa parte aqui, esse artigo 11º, que inclusive ele está numa sequência errada, que eu vi isso agora, aqui. Depois a gente conserta, tá? Mas esse artigo aqui, ele é super importante, precisa da atenção redobrada de vocês, tá bom? Porque quando chegar aqui em penalidades, que daqui a pouco eu chego lá, aqui, ó, ele entra como uma infração grave. E se você comete uma infração grave, você perde o teu direito como ligante, tá bom? Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Desatenção ou negligência nas atividades, incluindo abandono de tarefas sem comunicação prévia. Então, assim, pessoal, a comunicação é super importante, tá? Se você, no momento da atividade prática ou teórica, teve algum imprevisto, alguma coisa, comunica, a gente, tá? Olha, surgiu uma coisa agora, não vou poder ficar, preciso ir, a gente super entende, tá? A gente está super aberto e a gente espera que essa troca, ela seja boa, tá bom? Que vocês consigam trazer isso pra gente de uma forma tranquila, tá? Para que funcione de forma harmônica a nossa relação. Que mais? Violação da ética profissional, e aqui entra aquela questão das fotos que a gente já comentou, que a Isa e a Hannah falaram bastante, né? Então, olha só, quebra de confidencialidade, desrespeito aos protocolos de trabalho, condutas que prejudiquem os pacientes
ou a equipe. Muito cuidado, tá, pessoal, com tudo isso aqui. Comportamento desorganizado e irresponsável, incluindo atrasos frequentes, tá? E isso aqui é válido para tudo, mas especialmente para quando a gente tiver atividades que não vão ser 100% supervisionadas por nós. Como eu falei para vocês, a gente pensa de formar equipes de estudos entre vocês para fazer práticas cadavéricas, por exemplo, tá? Com temas de estudos assim separados. E aí, para isso, precisa muito que vocês tenham comprometimento, tá bom? Senão, não funciona. Então, uso inadequado de materiais, ações que comprometam a imagem da Liga ou da instituição, como envolvimento em atividades ilícitas ou imaturas que prejudiquem a reputação da Liga ou da PUC Paraná. Tá, pessoal? Então, isso aqui são coisas, assim, bem óbvias, mas que a gente faz questão de reforçar, tá? Em relação às faltas justificadas, vocês têm um prazo de... Cadê? 7 dias, tá? Um prazo de 7 dias corridos após a falta para justificar. Então, tive que ir no médico naquele dia, tive uma prova importante naquele dia, alguma coisa, manda para a gente, tá bom? Pelo e-mail, prioritariamente, tá, pessoal? Dá para mandar pelo WhatsApp? Dá, mas priorizem o e-mail, porque é mais fácil para a gente, né, manter esse registro, para as meninas da administração se organizarem, é mais tranquilo. Hoje, como eu falei para vocês, nós estamos no número reduzido de ligantes, então a gente consegue controlar melhor, né? Então, pelo WhatsApp não é tão complicado assim, mas ainda assim é um pedido que eu faço para vocês de priorizarem pelo e-mail, tá? Aqui a gente tem, né, no artigo 13, as justificativas que são aceitas, e em relação às infrações e penalidades. É a última coisa já para a gente encerrar. Serão aplicadas advertências para faltas não justificadas, sendo infrações consideradas leves para 2 faltas não justificadas em atividades teóricas ou práticas. Infrações consideradas graves. As atitudes incompatíveis, conforme descrito lá naquele artigo 11, aquele grandão que eu li. O descumprimento de ordens superiores durante as atividades e abandono de atividades práticas sem comunicação prévia ao supervisor, tá? A gente deixou aqui um artigo 17, que em caso de infração grave, o membro será desligado imediatamente da Liga sem direito a certificado de horas realizadas, tá? Então, a gente considera esses pontos muito importantes, por isso que a gente está sendo bem taxativo em relação a isso, porque não combina com os nossos princípios e valores, tá? E eu falo assim em nome de toda a equipe, em nome da Liga, incluindo o nosso professor orientador, tá? Então, se você não age de acordo com aquilo que a gente estipulou, não faz sentido permanecer, né? Então, por isso que a gente foi um pouco mais taxativo e colocamos esse artigo, tá? Mas eu acredito que todo mundo que está aqui leu e concorda com tudo que está escrito e está bem ciente de tudo, e eu tenho certeza que vai ser um momento muito bom para todos nós e que a gente vai conseguir aproveitar bastante e aprender muito uns com os outros. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? Pra mim tá tudo certo, não ficou nenhuma dúvida. Ótimo. A Bruna e a Larissa mandou na mensagem que tá tudo certo. Beleza, então, meninas. Só para deixar claro, para a gente finalizar, essa semana nós não vamos ter a atividade do dia 30, tá? Vocês já chegaram a assistir aquele vídeo do exame neurológico ou não? Ainda não. Não? Tá. A gente vai ter um tempo um pouco maior. Eu sei que essa semana está sendo semana de prova e está acontecendo um monte de coisa, muitas mudanças, e está meio que um caos. Então, a gente vai ter um período um pouco maior para conseguir assistir o vídeo com calma, é muito importante, isso foi uma coisa que o professor Vila pediu muito, 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 que todo mundo que é da modalidade teórico-prática assista esse vídeo, tá bom? É um vídeo curtinho, tem 19 minutos só,
é bem tranquilo, então separem um tempo, né, entre essa semana e a próxima para assistir esse vídeo, para estudar um pouquinho, porque na outra semana, no dia 7, a gente vai ter a prática de exame neurológico. Essa mudança de data ficou clara para vocês ou ficou alguma dúvida? Uhum. A gente vai mandar no grupo certinho, tá? A alteração, bonitinho para vocês, só para deixar registrado lá. Mas a princípio foi mudado, tá? Do dia 30 para o dia 7. Se tiver alguma outra mudança, aí a gente avisa de novo. Mas a princípio ficou dessa forma, tá? Deixa eu só ver se ficou faltando alguma coisa. Marcela, ficou tudo certo a presença? Ficou? Aham. Ficou? Já coloquei lá e já atualizei também. Belezinha, então. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou só encerrar aqui a gravação, antes de eu me despedir de vocês. Socorro, Deus. Onde que desliga? Achei.